Efésios capítulo 5. O tema dessa mensagem que eu vou trabalhar de guiado pelo Espírito Santo no dia de hoje, aqui na ministração, é falar a respeito da vontade do Senhor. É um tema muito assim, simples, né? Mas muito importante. Porque quando a gente fala da vontade de Deus, a gente está falando de conhecer Deus. A gente está falando de saber o que Deus quer de nós. O que Deus almeja de nós. E a igreja ela tem que prosseguir e conhecer qual que é a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. A igreja tem que crescer e conhecer qual que é a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o querer de Deus? Porque Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia vai dizer assim que vendo Deus, tudo que ele fez é bom. O Senhor se agradou do que ele fez. Deus se agrada. A Bíblia diz que na criação, havendo o Senhor feito, agradou o Senhor. Deus se agradou da sua obra. Mas na frente o homem começa a tomar uns destinos, umas decisões, porque Deus ele dá a liberdade para o ser humano. Como assim, pastor? Ele não vai te proibir de nada. Ele não proibiu Davi de olhar para Betseba. Ele não proibiu Saul de fazer o que fez. Deus não proibiu Judas de tomar a decisão que tomou. Né? Deus ele não vai proibir você de fazer exatamente nada, só que ele vai dar os mandamentos para você e ele vai trabalhar no quê? Na sua vontade. Ele vai trabalhar na sua vontade, se você quer ou não, se você obedece ou não. O desejo de Deus é que nós seguimos a vontade dele. O desejo de Deus é que nós obedecemos a vontade dele. O desejo de Deus é que nós sejamos filhos obedientes. Diga glória a Deus. No capítulo 5 de Efésios, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O apóstolo escreve essa carta a Éfeso, deixando uma ordenança, uma direção, deixando ali uma orientação. Sedes, pois, imitadores de quem? De Deus. Como é que a gente vai imitar Deus? Como é que a gente vai imitar Deus? Eu vi agora recentemente, só para fazer uma expressão que eu creio que chega no conhecimento de muita gente, de um missionário mirim, que ele fala uma palavra off the king, alguma coisa do tipo. Vocês estão rindo, né? Mas todo mundo começou a imitar ele. Um cara de gente, até no meu trabalho. Pastor, lá na sua igreja também fala esse negócio aí. E eu falei, o que é isso? Então assim, você vê que as pessoas elas têm a tendência de imitar alguém. Eu lembro que na época da Copa do Mundo, falar que a seleção inclusive ganhou agora recente, eu vou falar. Eu lembro que o Ronaldo, o fenômeno, ele fez de cabelo, que eu não vi boniteza não. Mas ele deixou um coelho de cabelo aqui na frente. Quem lembra dessa época? Rapaz, o que fizeram daquele corte? Aonde você ia, você veio daqui com aquele corte assim, com aquele pedaço de cabelo na frente? Eu não sei. E seguiu. Então, as pessoas têm essa tendência de imitar alguma coisa. De imitar um jeito. Tem pessoas que vê alguém pregando e quer pregar igual a pessoa. Tem pessoas que gostam de imitar. A inspiração, se inspirar em algo. Admirar algo. Mas quando o apóstolo Paulo fala para eles ser imitadores de Deus, como filhos amados, aí força. Como assim, pastor João? Força. Porque como é que você vai imitar Deus? Como é que você pode fazer o que Deus faz? Como é que você pode imitar a Deus? Como é que você pode se espelhar em Deus? Aí você vai entender quem é Deus. Você vai ver quem é Deus. Quem é Deus, pastor Gilmar? A gente vai ver Deus perdoando aquelas pessoas não perdoaram. Como assim? Por exemplo, aquela mulher que foi apanhada em adultério, viu uma grande multidão e dizia, apedreja, mata ela. Aí Jesus vai olhar e vai dizer assim, quem não tem pecado, atire. E foi todo mundo embora, porque é difícil de imitar Deus. Quem é Deus, pastor? Deus é aquela pessoa que está ali, como por exemplo, um bandido na cruz.
A Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino do céu. Quem já leu isso? A Bíblia fala, os ladrões não herdarão o quê? Mas Jesus quebrou aquele tabu ali no dia da cruz. Jesus olhou para o ladrão e falou o quê? Hoje mesmo, você estará comigo aonde? Imagina chegando lá com aquele... Chega aqui, o que é isso aqui? Isso aqui era ladrão. Mas calma aí. Mas você viu o que ele fez? Ele me reconheceu. Ele falou, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quantas são as pessoas que têm essa crença do reino de Deus? Quantas são as pessoas que acreditam que vão entrar no reino de Deus? Ou tem pessoas que falam assim, eu tenho que viver a vida porque morreu, acabou. É assim mesmo? Ou isso aqui que nós estamos vivendo é uma passagem, ou melhor, uma prova para algo maior que Deus tem para nós? Glória a Deus. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, andai em amor. A primeira coisa que o cristão ele tem que ter no coração é amor. Andai em amor. Aí nós vamos entender o que é amor. Deixa marcado esse texto e abre lá em 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 13, versículo 1. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como cimo que retira. Ainda que eu tenha dom de profetizar, conheço todos os mistérios da ciência e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Versículo 4. O amor é paciente. O amor é o que, pessoal? O amor é sofredor. Versículo 4, né? O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufa, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se expressa, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Diga glória a Deus. Ponto. Uma das coisas que a gente entende, pode voltar lá em Efésios 5, andar em amor, um caminho sobre modo excelente, o amor, tudo espera, tudo suporta. O amor não se procura os seus próprios interesses. É uma coisa difícil da gente reconhecer o amor. Por quê, pastor João? Porque é atos difíceis de ser praticado. O amor não procura o seu próprio interesse. O amor é sofredor. Quando a pessoa ela ama, muitas das vezes ela sofre. Por quê? Porque por amor ela faz o que outro lado não faria. Ela não faria a não ser por amor. O amor ele faz com que a pessoa tome atitudes que são atitudes assim diferenciadas, atitudes que chamam a atenção porque é por amor. O amor suporta. Mano, por que você está aí? É por causa do meu filho. Eu sei que ele errou, mas eu quero visitar ele. Eu amo ele. O amor te faz suportar. Ah, mas por que você não largou, não foi embora? Não, porque eu gosto dele, porque eu amo ele. Então eu vejo que tudo na vida que não tem amor não sai bom. A ponto que quando você não, por exemplo, se você vai num relacionamento, num casamento, se esse casamento não tem amor, não vai ser uma coisa legal. Vai ter traição, vai ter esfriamento, vai ter um egoísmo muito grande de ambos. A pessoa só vai pensar nela, depois que ela vai pensar no parceiro, na parceira. Ela não liga. Ah, mas ele precisa, eu quero saber que ele precisa, eu estou olhando para mim. Ah, se ele quiser, ele vai lá e faça. Se ela quiser, ela vai lá e faça.
Ah, mas você está machucando ele, você está machucando. Não estou nem aí. O amor ele cobra essas questões. O amor não deixa você machucar. O amor não age com injustiça, não se alegra com a injustiça. E Cristo, Ele nos ama de tal maneira que Ele vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 10, Jesus vai dizer, ninguém tira de mim, eu de livre e espontânea vontade, eu que dou a minha vida em prol dos meus amigos. Então o amor te faz você encarar, o amor te faz você perseverar. Na semana passada, se não me engano, no domingo eu trouxe uma mensagem, aqui no decorrer da mensagem eu falava que por amor de Cristo somos entregues à morte o dia inteiro. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vai dizer a fome, a nudez, a espada, o perigo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então quando nós entendemos o que é o amor, é o que nos faz dedicar a algo que é de Deus. Por que você está fazendo aquilo para Deus? Por amor. Porque eu amo meu Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas é sublime, é algo maravilhoso, é algo bom demais. Ah, por que eu louvo ao Senhor? Porque eu amo Ele. O meu louvor não é algo que eu expresso, não, é algo que eu declaro. Eu estou declarando o meu amor ao Senhor. E o Senhor, Ele fala que os olhos dele estão à procura de quem? Dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então o amor, mas vai doer, vai machucar. Não, isso não. É como o apóstolo Paulo ele diz, né? Ele fala, combati o bom combate, completei a carreira. Isso é amor. Você se entregar por amor a Cristo, você se entregar por um propósito maior. Pastor, mas por que você abriu mão de tudo? Por amor. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Agora, quando você ama a Deus, e você também ama outra coisa que está igualando ao amor de Deus, você vai ter problema na caminhada. Abra lá no livro de Mateus 6. Mateus 6, eu vou finalizar já essa questão aqui, mas eu vou falar muito sobre isso, que é importante. Viver em Cristo sem amor não tem sentido. Aleluia, Jesus. Capítulo 6, versículo 24. Isso, Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas. Não pode. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a Mamon, enfim. Não tem como eu amar a Deus e a... Não, aqui o texto está dizendo a Jesus que vai falar o seguinte, Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Mas como é, pastor? Mas como é que eu vou viver a vida dessa forma? Administração. Qual é mais importante, o seu trabalho ou a sua família? Só que sem o seu trabalho, como é que você vai dar uma vida digna para a sua família? Então você tem que saber o que você ama e o que você administra. Se você não saber administrar a sua vida nesse mundo, você vai acabar trocando o que deveria ser administração por amor. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que administrar a sua vida lá fora, administrar o seu trabalho, e são bons administrantes. Tem que procurar se dedicar para que Deus te honre. Mas em relação à sua família, a Bíblia diz que nós devemos amar a nossa esposa como quem? Como Cristo amou a igreja. Olha que ponto chega o nosso amor pela família. Pela família você se entrega, pela família você, sabe, você sacrifica. Por que você? Por amor à minha família. E agora olha que ponto. Olha que ponto que a Bíblia vai nos apertar mais. Porque a Bíblia, ela vai igual aquele negócio que vai apertando assim, você roda e vai apertando, vai apertando. Olha o que a Bíblia diz. Que aquele que amar a sua esposa mais do que a mim, pegou. E aí, pastor, e agora? E agora? Será se Adão, quando ele comeu a fruta, ele comeu ciente de que era fruta? Ou ele comeu porque Eva deu para ele?
Porque se ele comeu ciente, significa que ele obedeceu mais a mulher do que quem? A Deus. Agora, se ele comeu inconsciente, é porque ele chegou em casa e tinha ensopado aquela fruta lá e ele falou, disfarçado. A fruta disfarçada de Deus. Eu vou ser sincero. Eu que a mulher me espera, o marido chegar até com a colher na boca dele. Então eu vou me plano. Vai aí. Ah, tá. Vai falar que tá ruim pra tu ver. Então, a questão de obedecer, ela envolve o amar. Envolve o amar. Quando você faz algo com amor, que você se preocupa em agradar, e você se preocupa em querer satisfazer, isso vai ficar mais perfeito. Entendeu? Quem está entendendo, diga bem. Ah, eu vou no culto por quê? Porque eu tenho que ir. Não, você vai para o lugar porque senão o pastor vai brigar, vai ficar enchendo o saco. Isso não vai te trazer benefício, eu não vou servir no culto só porque o pastor vai te encher. Caso que eu não tenho, não sou assim. Eu só pergunto, rapaz, não, tudo bem, no meu culto. Porque o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. Mas a consciência é de cada um de nós. A consciência é de cada um de nós. Então, quando eu entro por aquelas portas na ciência que vai ser um culto, o que eu vou fazer nesse culto? Eu vou prestar. Eu vou oferecer. E você vai oferecer o quê? Eu vou oferecer meu cérebro, eu vou oferecer minha boca, eu vou oferecer meus olhos, eu vou oferecer os meus ouvidos, eu vou oferecer o meu corpo ao Senhor. É um momento de dedicação a quem? A Deus. Agora, a partir do momento que eu não consigo oferecer nada para Deus, que amor que eu tenho pelo Senhor? Aonde está o meu amor para com o Senhor? Aonde está o meu amor para com o Senhor? Tudo que eu faço para Deus é algo que eu faço assim como se fosse para qualquer um. Eu faço relaxadamente. Deus não se agrada. Deus não se agrada de quem faz as coisas relaxadamente. E muitas das vezes a gente pecamos nesse ponto. Porque a gente acha que é para Deus, a gente faz de qualquer maneira. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer o nosso melhor. Deus quer a nossa entrega por total. Continuando Efésios. Aleluia, Jesus. Ninguém pode ser. Não tem como. Ah, eu amo a Deus. Não, não dá. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Foi tudo que eu falei até agora. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma o quê? Suave. Oh, que coisa boa. Ah, imagina Deus recebendo esse sacrifício e Deus dizendo: que coisa maravilhosa essa oração, que coisa maravilhosa esse louvor, que coisa maravilhosa isso que está fazendo para mim, que maravilhas. Aleluia. Deus se agrada, gente. Deus se agrada do que a gente faz. Deus está procurando pessoas que venham servir a Ele, agradar a Ele, amar Ele. Davi, olha que Davi ele teve seus erros. Mas Davi, ele chegou para o profeta, eu esqueci o nome do profeta, se alguém quiser falar, e falou para ele, falou assim, ó, eu estou vendo que a arca de Deus está no temporal, e eu moro numa casa, eu moro no palácio. Vamos construir, pois, um templo para o Senhor. Na mesma hora, Deus se manifestou ao profeta, e falou, vai lá e fala ao meu servo Davi. Vamos ver essa expressão de Deus? Lá em 2 Samuel, vamos lá. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Samuel 6, versículo. Deixa eu ver aqui. Vai, diz ao meu servo Davi, que eu te tomei de pragas malhadas. E Deus vai falar, Deus vai ficar muito alegre. Só que Deus vai dizer para ele, não, quem vai fazer é teu filho. Ai, Jesus, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. No versículo, capítulo 7, tá? É isso aí. É o Antônio, com glória, está dando glória, Antônio. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus, você é muito grande o texto, eu não vou poder ler tudo, mas eu vou resumir. No versículo 1, capítulo 7, versículo 1 de 2 Samuel, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ao rei, ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Davi está dizendo: eu moro na casa de cedro, eu moro na casa boa, mas a arca de Deus está
dúvida, eu não sou melhor do que o meu Senhor, não. Aí olha o que Deus disse. No versículo 3, disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração. Por quê? O Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, o que aconteceu? Veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai, diz meu servo Davi, assim que o Senhor edificar-me em tu casa para a minha habitação. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas e em tabernáculos. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo: por que não me edifica uma casa? Disseram. Agora, pois, assim dirás meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te de trás da malhada das ovelhas, para que fosse vice sobre o meu povo, para que fosse rei sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, com só os grandes tem na terra. Prepararei lugar para o meu servo, pois Israel plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia que mandei que houvesse juízo sobre o povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí vai continuando. Mas em outras palavras, Deus fala assim: acaso eu pedi para algum profeta, alguém para fazer uma casa para mim? Não. Então, nunca habitei em casa, disseram, sempre fui de tenda e tabernáculo. Mas por que agora Davi quer fazer isso para mim? E Deus não proibiu, Deus se agradou. Por quê? Porque Davi, ele teve o coração de dar o seu melhor para o Senhor. Você lembra daquela mulher que pegou um perfume muito caro? E ela, e ela fez aquele ato de jogar os pés, enxugar com seus cabelos. A casa se inclinou com o cheiro daquele perfume. Teve alguém que falou: esse perfume poderia... Jesus falou: os pobres sempre vocês vão ter. Sempre vocês vão ter contigo. Vai sempre ter. E Jesus falou: o que essa mulher fez vai ficar registrado. E eu não vou pregar nesse evangelho para ter que falar o que essa mulher fez. Então Deus, ele está procurando quem? Pessoas que o amam. Pessoas que o amam, mas amar, declarar o seu amor pelo Senhor, declarar, se entregar pelo Senhor. Eu vou em nome do Senhor, eu ando em nome do Senhor, eu estou aqui em nome do Senhor. Aleluia. A igreja tem que ter essa consciência de que quando nós se reunimos, é para adorar o Senhor. A igreja virou mais um tribunal, virou mais um caixa eletrônico. E as pessoas falam assim: hoje eu vim sacar meu financeiro, hoje eu quero sacar meu casamento, hoje eu quero isso, hoje eu quero... E não é para isso que nós estamos aqui. Desculpa, talvez eu te decepcionei nessa colocação, mas é a realidade. E talvez seja lugar que você nunca ouviu falar isso, mas é a verdade. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que vai chegar muito naquele dia e dizer: Senhor, teu nome eu expulsei, teu nome eu curei, preguei nas praças. Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratica as iniquidades. Então, o desejo de Deus é que nós venhamos obedecê-lo, que nós venhamos andar com ele, que nós venhamos estar com ele, que nós venhamos amar ele sobre todas as coisas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Continuação em Efésios. Então Davi, ele tem esse ato, ele tem essa vontade de querer fazer algo para Deus. Então a vontade do Senhor é que nós tenhamos iniciativas, que nós tenhamos atitude que venha chamar a atenção de Deus, que venha agradar ao Senhor. E entre outros que chamaram a atenção de Deus, de exemplo Daniel, de exemplo Sadraque, Mesaque e Abednego, que por amor a Deus, por amor, uma ordenança de Deus, de não prostrar outros deuses para não ser idólatra, ele preferia morrer do que ser idólatra. Ele preferia morrer, ser jogado na fornalha, do que ser idólatra. Estevão também. Amado, homens que nos relatos históricos demonstram o seu amor por Deus, não só com palavras, mas de atitude. Fala que homem que o mundo não era digno. A Bíblia fala isso. Homens que o mundo não era digno. Teve um que Deus tomou para si. O Enoque. Ele andava com Deus e Deus falou: não, esse aqui não vem mais. Deus se agrada de pessoas que o amam. Pessoas que o amam, pessoas que fazem as coisas por amor ao Senhor, pessoas que andam com dedicação ao Senhor. Deus está vendo. E quando o meu desejo for maior do que a vontade que eu tenho que ter para com Deus, eu não vou conseguir nada. Eu estou desejando algo maior do que o meu dever. É Deus, aleluia.
bênção chega quando você não está esperando por ela. Quem já aconteceu isso? Glória a Deus. Uma, duas e assim vai. Agora quando você fica... Deus fala... Cara, que não vai ficar igual eu. Não, mas não é assim. É mais rápido. Eu sei, eu vim não por causa de ti, mas por causa do que o Senhor pode me oferecer. Olha a diferença de Ana no querer dela. Olha a diferença de Ana no querer dela. Como assim, pastor? Ana queria muito filho. Então, falou, Deus, se o Senhor me der esse filho, eu o darei por todos os dias da sua vida. O que o Senhor me dá vai ser só para me tirar o opróbrio, a vergonha, mas é para honrar o Senhor, porque eu sou serva do Senhor. Glória a Deus. Às vezes a gente pede algo para Deus, e Deus fala, sabe para que você quer isso? Ah, pastor, mas eu quero uma porta de emprego. Mas você quer a porta de emprego, Deus abre a porta de emprego, e agora você não tem tempo mais para Deus. Que porta que Deus te dá que vai quebrar aliança com Ele? O que Deus vai nos dar que vai quebrar a aliança com Ele? Agora vamos falar ações relacionadas a essa vontade do Senhor. Essa vontade. Vamos lá. Frutos da luz e obras das trevas. Mas, versículo 3. Efésios 5, verso 3. Mas, o que? Imputícias, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavra vãs ou chocalices. É isso aí. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graça. Eu não quero esse tipo de coisa no meio de vocês. Pelo contrário, eu quero ação de graça. Você sabe o que é ação de graça? Ah, eu vou fazer um culto de ação de graça por causa da cura, por causa do milagre. É um culto de quê? De agradecimento, de adoração. Nós temos que ser gratos ao Senhor, nós temos que ser obedientes ao Senhor, nós temos que ser agradáveis ao Senhor, irmãos. Mas quando a igreja começa a vir com coisas que não têm sentido, palavras torpes, palavras sem sentido, sem nenhum tipo de coisas inconvenientes no meio do cristianismo, coisas bobas, coisas sem edificação nenhuma, nós temos que, quando a pessoa se converte, ela tem que parar e falar, eu xingava, agora eu não xingo mais não. É chocante quando você vê, às vezes eu estou vendo algum podcast, alguma coisa, daqui a pouco solta um palavrão, a pessoa fala, pode fazer isso? Não creio. Porque é uma coisa que não pode haver do cristianismo, não pode haver do servo de Deus, esse tipo de atitude. Ah, eu quero ser cristão, sim, mas você está disposto a sacrificar, porque ser crente é sacrificar. Sacrificar o quê? Negar a si mesmo. Renúncia. Aquele que não renunciar a tudo não pode ser o meu discípulo, diz o Senhor. Ah, mas eu aceitei Jesus, mas eu não posso. E Deus está falando, mas calma aí, a primeira coisa que a gente coloca é essa expressão. Não tivesse essa colocação de falar, eu aceitei Jesus. Por que tem que aceitar Jesus? Não é o contrário, é Ele que tem que nos aceitar? Ou é nós que devemos aceitar Ele? Ô Senhor, calma aí, que eu vou ver se eu te aceito ou não. O pastor Pedro fala que a igreja inclusiva, a forma é essa: Jesus te aceita. Não você aceita Jesus. Lá na igreja inclusiva, é Jesus que te aceita. É Jesus que te aceita. Do jeito que você vier, mas precisa mudar. Jesus te aceita. Só vem sujo, mal lavado. Jesus... E outras coisas mais. Olha isso aí. Então, você vê como é que está o cristianismo. E nós, que devemos ser filhos, amado, porque o filho, ele tem que imitar, imitadores de Deus. Pregue, se for preciso, use palavras. Mas eu estou pregando sem palavra. De que forma? Quando eu não bati, todo mundo estava dizendo bate. Quando eu não xinguei, quando as pessoas estavam esperando o xingamento. Quando eu me portei, como as pessoas diziam, eu achava que vocês se portaram diferente. Se fosse eu no seu lugar, eu teria feito uma rasa. Aí depois as pessoas vão perguntar, mas por que ele age assim? Aí alguém vai dizer, depois que ele aceitou Jesus, ele anda assim. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 5. Versículo 5. Sabendo, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança na onde? No reino de Cristo, que é de Deus. Calma aí, gente. Como é que a gente não tem herança no reino de Cristo, que é de Deus? Por causa das nossas atitudes. E é uma coisa que, assim, está escrito aqui, pastor, não, já está definido, está declarado, é relato, e é isso aí. Chegar naquele dia você não vai poder dizer, mas eu não sabia. Tem uma palavra que Jesus fala sobre isso.
Que vai ter pessoas que vão dizer, eu não sabia. Eu vou tentar trazer isso, cara, num texto totalmente diferente do que nós estamos ensinando, mas é essa a colocação. Lá em João capítulo 15. João capítulo 15. Aleluia, Jesus. Aleluia. No capítulo 15. Quem achou que também? No versículo 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecer aquele que me enviou. Se eu não vier, não lhe houver falado, pecado não teria. Mas agora não tem o quê? Não tem desculpa do seu pecado. Se eu não tivesse falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do vosso pecado. Não seria culpado, né? Agora não tem mais jeito. Ah, mas é porque eu não sabia, não. Se Jesus não tivesse vindo, não tivesse falado, pecado não teria. Mas agora que você conhece, agora que você sabe a verdade, não tem mais desculpa. Por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor não conhecer do que conhecer. E aí tem um texto lá nos Hebreus, que o subtítulo eu acho interessante, que fala assim: os perigos espirituais. Os perigos espirituais. Aqueles que provaram da boa palavra de Deus. Aqueles que foram participando do Espírito Santo e veem as coisas do mundo e caíram, é impossível renovar para repetir. Aí vem aquele provérbio que diz: o cachorro voltou para o amassado. Então nós temos que ter essa consciência de falar: calma aí, qual que é a minha função como crente? Como servo de Deus? Nós temos que aprender. Nós temos que ir para a igreja, nós temos que aprender, nós temos que falar: Senhor, revela-nos, Senhor, revela a mim, Senhor, fala a tua palavra ao teu servo, eu quero aprender isso. Nós temos que ter desejo de conhecer o Senhor. Continuando, capítulo 5 de Efésios. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de quem? Sobre quem? A ira de Deus cai sobre o filho da desobediência. Uma das coisas que a igreja tem que colocar no coração, tem que ser obediente ao Senhor. É melhor obedecer do que? Foi uma coisa que Samuel falou para Saul, porque Saul ele desobedeceu. Ele sabia que ele não podia fazer o que ele fez, mas ele foi lá e fez. E ele falou ainda: eu fiz porque eu queria agradar você e a Deus. Eu queria sacrificar ao Senhor os jumentos, os bois. Eu preparei o melhor maná, mas Deus falou o quê? Deus falou para destruir tudo. Deus falou para matar tudo. Você lembra de Abraão? Tem coisa mais difícil do que o pedido que Deus fez para Abraão. Abraão, eu quero o teu filho. Ali é uma demonstração, relata de que a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus está além da vontade da minha esposa. A vontade de Deus está além da vontade dos meus filhos. A vontade de Deus está além da vontade de Lula, de Bolsonaro. A vontade de Deus está acima de qualquer vontade nessa terra. O meu problema é que às vezes eu acho que eu devo negociar a vontade de Deus. Eu devo enfeitar. E com Deus não tem esse tipo de... Não tem. É sim, sim. Passar disso é procedência do mal. Versículo 7. Portanto, não seja participante com eles. O texto nos traz uma afirmativa dizendo: não seja participante com eles. Participante de quê? O Maurício trouxe na abertura de culto a respeito de obras que relatam dos gentios, que praticam, que fazem. E às vezes o cristão acha que deve meio que fugir de algumas questões e fala assim: mas eu sou crente, eu sou tapado, eu sou bom, eu tenho que viver. Eu vejo crente que ainda está fazendo coisas assim e falo: meu Deus, por que está fazendo isso? Dando um jeitinho para as coisas. Ah, não pensa não, calma, para. Isso aí pode, isso não tem problema não. Um jeitinho santo. E Deus está olhando. Deus está olhando. E um dia todos nós vamos falar: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Versículo 8. Pois outrora eram as trevas. Isso aqui é uma carta direcionada à igreja, né? O que ele fala? Porque outrora era o quê? Trevas. Agora vocês são o quê? Luz. Agora vocês são luz. Fala para você: você é uma luzeira de Deus nessa terra. Aquele negócio que fica lá fora, aquele... você é uma luz só. Por isso que ela tem cara de ser assim: oi. É a luz. Você é luz de Deus na terra. Por isso que às vezes você incomoda. Você tá todo mundo falando besteira, quando você chega aí, vamos parar. Ficou crentinho. Não é por causa da luz de Deus na tua vida. A luz do mundo e o sal da terra. É uma responsabilidade, né? A Bíblia fala que nós somos testemunhas de Deus.
A Bíblia diz que nós somos testemunha dele. A Bíblia nos dá, fala que nós somos embaixadores. Sabe qual tem noção que quer ser embaixador? Um representante de Deus na terra. O embaixador de Israel, não sei como é que está, mas tem os embaixadores. De todo o país tem um embaixador. Tem a embaixada do Japão, tem embaixador. E nós somos embaixadores de quem? Eita, autoridade que tu tem, gente. Que autoridade que tu tem? Que autoridade que tu tem? Você não tem noção quando você, às vezes, não valoriza quem você é. Você não reconhece quem você é. Você é a autoridade de Deus nessa terra. Sobre ti repousa o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Como é que é? De coitadinho, de pequeno, de capaz, que eu não posso, não sou nada. E Deus está dizendo, você é meu filho. Oh, Jesus. Quando a gente era ignorante, a gente falava assim, eu queria ser filho, era do Silvio Santos. Oh, meu pai, quem é o Silvio Santos comparado a esse Deus? A gente somos herdeiros do Deus Todo-Poderoso. Meu amado, é muito grande o que Deus entregou para nós. É muito grande, você não pode aceitar menos não. Às vezes você fica ali com o meu, que o diabo amassou e falou, não, Deus não quer isso para a tua vida não. Deus quer o melhor. É por isso que às vezes está demorando, porque está preparando. E pensa no Deus que trabalha no tempo dele. Eu não vou entrar nessa crença, não vai fugir. Mas o Deus que trabalha no tempo dele. Imagina lá, se Deus Todo-Poderoso, ele foi construir cada coisa durante 7 dias. Hoje eu vou fazer isso, ficou legal. No outro dia isso, ficou legal. E tudo com a palavra. Ele dá uma palavra e tranquilo, hoje eu construí isso, hoje eu fui isso, e hoje eu fui isso, até o 7º dia. Agora imagina o que Deus está fazendo, o que Deus está preparando. Porque Deus não tem. A Bíblia diz que um dia para ele é como 1000 anos. Ele olhou para Abraão e falou assim: Abraão, você vai ter um filho ainda. Ele não está dizendo 90. Ô Senhor, no meu tempo, Abraão. Eu acho que Deus é bem baiano. É brincadeira de expressão. Mas às vezes você quer as coisas. Você está no desespero, virado está no desespero. Eu quero, Deus está dizendo. Hã? Quer? Você quer ir? É como aquele cego. Ele encontra o cego vem para ele. Ele vem clamando atrás dele. E vem clamando, ele para e fala: o que tu quer? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Às vezes nós estamos indo de uma forma que não está agradando ao Senhor. No nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Às vezes a gente tem que clamar mais, tem que invocar mais, tem que adorar mais, tem que esperar mais. O povo caminha, você vê o povo caminhando no deserto durante 7 dias para achar água. E quando acha água, a água é amarga. Calma, esse Deus não pode fazer água sair da rocha? Não pode, porque ele fez isso. Mas por que ele esperou aquele período todinho? Aí quando nós vamos estudar, a Bíblia vai dizer que Deus colocou o povo no deserto para saber o que havia no céu? Se amaria ou não ao Senhor. Você acha que às vezes Deus não te entregou para ver se você realmente ama Ele? Porque às vezes o que você está querendo, talvez se você receber agora, talvez vai ser maior a sua adoração ao que você está querendo do que ao que você deve. Oh, glória, aleluia. E Deus está dizendo, quando eu chegar no seu ponto, aí eu vou poder agora te honrar. Glória, aleluia. Efésios, versículo 8. Porém, pois outra hora era treva, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filho de quem? Nós temos que andar como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Os frutos da luz consistem nisso aí. Bondade, justiça e verdade. Quando fala de justiça, é algo muito sério. O promotor de justiça estava querendo que ver, né? Deixa ele prego na base. Justiça é um negócio muito sério. Então o que deve ser, a justiça é coisa séria. Então com Deus, às vezes a gente tem que entender esse lado de Deus como justiça. Que a gente conhece Ele como bondade, como a verdade, mas e a justiça de Deus? Como assim, pastor? Eu vou tentar trazer aqui, o tempo não permite. Mas, por exemplo, a Bíblia vai dizer que não havia um homem como Moisés na terra. Não havia um homem como Moisés na terra, um homem que agradava você. Não havia. E você sabe o que Deus quis fazer com Moisés? Queria matar ele. Por quê? Porque Moisés estava voltando para resgatar o povo e os filhos de Moisés ainda não eram circuncidados.
Aí entra na justiça de quem? De Deus. Aí entra na justiça de Deus. Tá com dó do menino. A Bíblia diz que Deus era homicida, tá com dó da criança, enfim, é isso que ela, né? Ah, não vou machucar meu filho, vai cortar a pele. Não, é. Só que com Deus é assim. Tem que sentir. Tem que ser. Não adianta. Por exemplo, Davi era um segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus estava castigando Davi. E Davi ainda falou, Deus ainda perguntou para Davi, escolhe o seu castigo. Escolhe o seu castigo. Então às vezes a gente olha para Deus como um Deus muito bondoso, um Deus maravilhoso, mas a gente esquece de entrar nessa parte de justiça de Deus. Que é aquela questão que Deus fala, não tem como. Tanto que Deus ele queria destruir o povo, matar o povo no deserto, e a Bíblia diz que Deus falou, e de você, Moisés, eu farei uma grande nação. Moisés falou, Deus, então risca meu nome do teu livro. Deus falou, não, eu riscarei do livro todo. Não é só, é todo, Moisés, que pecar contra mim. Por isso que o diabo não quer te tirar da igreja. Ele quer que você fique ali na igreja, mas fique numa vida de pecado, uma vida de relaxo, uma vida de acomodismo, que você fique numa vida de blasfêmia. Você vê que a todo tempo que Judas andava com Jesus, você acha que Judas é uma pessoa que não se afasta da igreja. Pelo contrário, ele está até na ceia. Mas é alguém que Deus olha e fala assim, ó, o que você tiver que fazer, faça agora. Ele levantou e foi para a igreja de Jesus por quanto? 30 moedas. 30 moedas. 30 moedas. Às vezes a gente troca Jesus por papel por menos. Vamos ser realistas, vamos ser real. Pelo que Ele pede de nós, a gente não consegue dar. O que Jesus tem pedido de nós? O que Jesus almeja de nós? O que Jesus quer de nós? Aleluia. Continuando. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável a quem? Senhor. Provando sempre o que é agradável a quem? Ao Senhor. Isso é uma atitude de crente. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando, andando, fazendo, tudo sempre o que é agradável ao Senhor. E às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer tudo que é agradável ao Senhor. A gente está buscando, o que eu vou fazer que é agradável a Deus? O que Deus quer que eu faça que é agradável? Aí Jesus, ele gostava de parábola. Aí Jesus falou, ia descer para Jerusalém, um homem e salteadores roubou tudo dele. Espancou ele. E deixou ele cair no meio do caminho. Aí passou o sacerdote, foi direto. Não deu atenção. Passou o levita também, foi direto. Aí passou alguém que as pessoas julgavam que era um samaritano. O samaritano foi lá, parou, levou, colocou no seu jumento, levou para o hospital, pagou as consultas, e aí ele falou assim, se tiver alguma coisa para eu voltar, eu pago. Aí Jesus falou, quem foi que mais agradou ao Senhor? Quem foi que lhe agradou a Deus? Então essa questão de nós andar na vida falando assim, ó, eu tenho uma roupa de crente, eu tenho uma carteirinha de crente, eu sou batizado nas águas, eu vejo que isso não é suficiente não. Mas o que é suficiente é isso aqui, ó, aprovando o que é agradável ao Senhor, ou andando no que é agradável ao Senhor, ou fazendo o que é agradável ao Senhor. Continuação. E não seja cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovadas. Isso aqui é para as pessoas que andam dentro de igreja, que está indo contra a vontade de Deus, e você fica sendo participante. Você é cúmplice, tá? Ah, mas eu estou vendo que está. Então, reprova. Reprova, quando é tempo. Glórias, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque o que eles fazem oculto só refere e vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, agora vem a pancada. Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Oh, glórias, aleluia. Fala para a pessoa que ela fala assim, desperta. 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 Despertar. Então é que a gente deve dar um. Não só água gelada no rosto, acorda, se levanta, não, acabou, calma aí, tô dormindo demais. É Deus. Daqui a pouco Jesus chega aí, eu tô lá roncando. Não, calma, tem que despertar, dá um pulo aí, dá um jeito, tem que tomar água gelada. Aleluia. Desperta. Deus Tem que despertar, irmão. Às vezes a gente tem que acordar. Aí diz, estou terminando já. Portanto, vede prudentemente como andas. Vede prudentemente como o quê? Como anda. Não como nesses, e sim como o quê? E aí? Não como nesses. O que os nesses? A Bíblia vai dizer sobre dois
textos, se alguém souber mais, me fala. 2 textos que falam sobre a pessoa Nécia. Que é primeiro vem do consultor. Que o Nécio é aquele que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a areia. É aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. É aquele que edifica a casa lá onde? Tem gente assim. A casa dela está sem construir, mas na areia. Aí quando vem a primeira coisa, sai todo mundo fugir. Plá, cai tudo. Mas o que é prudente é o que edifica a casa onde? Na rocha. Que vem ventania, vem tudo. E a pessoa está feita. Aí vai falar também sobre as virgens lá. Que ela foi nessa e não ter preparado azeite suficiente. O terceiro. Disse o mestre do seu coração. Não a Deus. Disse Deus no seu coração não a Deus. E não a Deus. É isso aí. Então você vê que essa pessoa nessa, ela tem umas atitudes, parece, de egoísmo. Né? Atitude de não fazer as coisas com propriedade, com dedicação. Eu vou fazer uma casa, mas vou fazer na areia, mesmo que é mais rápido. Só botar os tijolos. As outras têm azeite de sobra, sabe? Isso, eu não quero. Tem gente que fala assim, eu não gosto de andar com guarda-chuva, não. Eu vou chover mesmo. E o outro fala, pois eu vou recolher a chuva. Me ajuda! Não, você disse que não quer guarda-chuva? Quem está entendendo? Eu lembrei. Acho que nessa pode ser se traduzir por estúpido, né? Também? Sim. Sim, também. Pode ser. Porque a pessoa não tem consciência, não raciocina, não pensa no dia de amanhã. E eu, infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que reagem dessa forma, tipo assim, não estou nem aí. E não é essa questão de não estar nem aí, é questão de princípios, é questão de lei, é questão de não ter como negociar com as leis de Deus. Deus é justo. Mas é porque eu sou pastor, eu sou bispo. A Bíblia diz que o falso vai ser preso na besta. O diabo, Satanás. Grande coisa é você ser o apóstolo. Quanto mais dado, mais é. Gente, é tão sério essas coisas. O de hoje parece que está meio estranho, não? Jesus. Mas só pensei que você ia falar uma palavra de vitória. Isso aqui é vitória. Mas às vezes, o que Deus quer de nós é que despertamos. O que Deus quer de nós é que acordamos. O que Deus quer de nós é que a gente valorize o que nós nunca deveríamos deixar de valorizar, que é a presença de Deus. Eu tenho que aprender a entrar no culto. A Bíblia diz que quando entrar pelas portas da casa do Senhor, esteja atento a ouvir. Às vezes a gente tenta mais querer falar. Hoje eu quero oportunidade, hoje eu tenho que falar alguma coisa, e Deus está dizendo, é melhor ouvir. Às vezes a gente tem que ouvir mais. Quem está entendendo, que também. Amém. E aí ele vai chegando, versículo 16, dizendo assim, remindo o tempo, porque os dias são o quê? Os dias são o quê? Por que a igreja nunca relata? O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente de Efésios, a revestir da armadura de Deus para poder resistir o dia mal. Porque o meu irmão Maurício leu aqui que Jesus falou assim, basta o seu dia, o seu próprio mal. Por que a Bíblia fala que o dia é mal? O tempo que o dia são mal. E aí a gente quer se acomodar nesse dia que Deus vai dizer para a gente vigiar e orar para não cair o quê? Em tentação. Mas aí a gente acha que fala, não, eu vou me acomodar. Hoje eu não vou jejuar hoje, não. Deixa eu jejuar amanhã. E às vezes a gente não está sabendo que o tempo está remindo. O tempo está se encurtando. Ontem eu falei com a minha esposa, a gente tinha tanta coisa para fazer. Aí quando eu olhei, falei, amor, eu olhei agora que já vai dar 5 horas. A minha esposa olhou, depois eu olhei, já era 4, agora já é 5. Tipo assim, está passando muito rápido. Quem percebeu que ele estava passando rápido? E o negócio é que quando nós estamos tendo esse tempo, por mais que ele seja rápido, é como se Deus estivesse falando assim, eu estou te dando tempo. Por quê, pastor? Porque nós temos que aprender que o texto diz que quando chegar naquele dia, não tem mais como. O que pode ser feito é agora, o que deve ser feito é agora. Você tem que se arrepender, é agora. Você tem que aceitar, é agora. Você tem que se entregar, é agora. Você deve se renunciar, é agora. Não dá para ele fazer isso como aquele rico que chega lá no inferno e diz, para não manda Lázaro descer para molhar a ponta do balão na boca e refrescar. Não adianta isso. Mas a igreja às vezes acha que dá para chegar naquele dia e mudar a situação. A situação não muda lá, a situação muda aqui. Quem entendeu, fica aí. Amém. Estou terminando. Por essa razão, o que deve ser feito por essa razão? Por essa razão, não vos torneis o quê? Insensatos. Mas o quê? Entendei qual seja a vontade do Senhor. E outra tradução vai procurar compreender qual a vontade do Senhor. E aí? Mas por essa razão, não sejam insensatos. Não seja insensato.
mas procurar entender qual é a vontade do Senhor. E às vezes a gente está procurando o quê? Outra coisa, não a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o quê? Com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse Espírito é o Espírito de quem? De Deus. O crente diz, de que forma que a gente se enche do Espírito Santo? Porque aqui está falando, não vos embriagar. Embriagar com vinho, mas não sabe, né? Como é que é se embriagar com vinho? É só deixar o pecado olhar. Uma hora você cai igual como é que é? Igual vai ficar até nu na frente dos filhos, né? E teve um problema lá. Faz besteira. A embriaguez é um problema sério. Sério. Então Deus, ele... não vai para esse lado não. Tem até igreja que permite o uso do vinho, porque Paulo foi falar para não sei quem beber um pouquinho de vinho, só que eu não aconselho que nessa aí. E quem bebe um pouquinho vai beber um pocão, e o problema é grande. Beber um copo de bebedor. E o que Deus está dizendo para mim agora? Já que você não vai se embriagar com vinho, você se enche do Espírito. Glória a Deus. É como se o Espírito Santo ele fazesse ele trouxesse algo muito confortável. Porque às vezes a pessoa ela vem nessa questão, por exemplo, as pessoas que fumam cigarro, elas falam assim que é para poder desestressar. Quem já viu as pessoas falar isso? Relaxar. Mas o nosso conforto é quem? Quem nos conforta é quem? É o Espírito Santo. A fúria é um tipo de alegria, né? Então, muito maior é a alegria do Espírito Santo. A pessoa está lá no ouvido porque está no som na mesa, mas o profeta está dizendo. Às vezes as pessoas fazem isso para poder trazer uma alegria momentânea. Eu vou beber uma. Tinha gente que não marca para tomar banho, então vou tomar uma para tomar um banho. O outro fala assim, vou tomar uma para poder abrir apetite. O outro fala assim, vou tomar uma para poder dar uma conversa com aquela mulher. Parece que traz um pouco de coragem. E a Bíblia diz que não tem medo, porque vai falar o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo te dá ousadia. O Espírito Santo te dá autoridade. O Espírito Santo... É por isso que quando nós vamos ver lá em Pentecostes, diz que eles estavam como se tivesse embriagado. Por quê, pastor? Porque eu estou vendo ali alguém que está conversando, está dando umas rajadas estranhas lá, falando umas línguas estranhas, o outro já está meio alegre. Que negócio, eles estão bêbados, né? Não, é o Espírito Santo. Aleluia a Deus. A Bíblia vai dizer que Saul, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, disse que ele foi transformado em outro homem. Gente, ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa que foi dada para a igreja. Você não é batizado com o Espírito Santo, então agora a sua meta é essa. A sua meta é essa, de falar, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Essa timidez vai embora, esse medo vai embora, esse desespero vai embora, essa coisa que antes eu vivia para poder passar vai embora, porque o Espírito Santo vai vir sobre mim. Quem está entendendo, diga amém. Enchei-vos do Espírito. Aí diz, como é que nós vamos fazer isso? Falando entre vós o quê? Salmos, hinos, cânticos espiritual, cantando, salmodiando ao Senhor em vosso quê? Coração. Aleluia. A gente tem que estar na prática do que é agradável a Deus. Num texto que fala da vontade de Deus, fala de algumas questões que é agradável ao Senhor. Um culto, quando ele tem esses atributos, tem essas ações, pode ter certeza que chama a atenção de Deus. Eu sempre ouvi uma questão que fala assim, que tem dois tipos de barulho dentro da igreja. Ou o barulho que as pessoas fazem, ou o barulho que o Espírito Santo traz. Quando o Espírito Santo desce, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, é algo movido pelo quê? Só que quando o Espírito Santo desce, as pessoas fazem para poder ver se o Espírito Santo desce. O barulho da igreja, ela não pode ser movido porque a gente quer o Espírito Santo. Mas ela tem que estar em nós porque nós temos o Espírito Santo. Porque depois que o Espírito Santo está na minha vida, eu vou dar glória, eu vou dar aleluia. O Espírito Santo vai me levar a ter ações que é para a glória do Senhor. Pode até me comparar um embriagado, alguém que está fora sabe? Mas é tudo para a glória de quem? De Deus. Mas que eu não venha agir de uma forma irracional, escandalizando, para que dessa forma eu possa chamar achando a presença de Deus. E para finalizar, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor, Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pode glorificar o nome de Jesus. Amém, Deus. Pode se colocar de pé. Essa é a mensagem, tá? Que nós sejamos agradáveis ao Senhor, como em Salmos 37, agrada-te do Senhor, como em Romanos 2, 12, que nós agradável a Deus, né?
a nossa mente, transformar o nosso corpo, a renovação da nossa mente, para que apresente o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então nós temos que ter essa visão, esse foco, de não como mestre, como alguém que não raciocina, como alguém que age de qualquer maneira, mas com pessoas prudentes. Amém? A gente tem que agir com sabedoria, andar em amor, em temor a Cristo, porque isso não agrada a Deus. E você vai ver que a partir do momento que você trazer essas práticas para a sua vida, com Cristo em seu coração, Cristo não pode estar na parede, Cristo não pode estar só na Bíblia, Cristo tem que estar no meu coração. Eu estou no ônibus, eu estou louvando ao meu Senhor. Eu estou na prisão, eu estou louvando ao meu Senhor. Marrou meus pés, mas não amarraram minha alma. Eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. E quando eu coloco isso no meu coração, aí eu me torno luz, se tornando filhos da luz. E essa luz, ela vai iluminar toda a sua casa. Quem estiver nas trevas hoje sai das trevas por causa da luz de Cristo que está na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Diante do que foi ministrado, diante do que foi pregado, se nós ouvir a palavra de Deus e guardar no nosso coração, pode ter certeza que nós vamos ser salvos. Se ouvir e guardar, vai ser salvo. Mas se nós ouvir e não guardar, é um problema. A questão da palavra de Deus, ela tem que ter guardado, tem que estar guardado no nosso coração. Coloca a luz no seu coração, feche teus olhos.